Irmão, esse dano institucional que desde há 1700 anos atrás, desde a época de Constantino, foi feito à igreja, é um dano tão diabólico que tornou a igreja uma anomalia no sentido de expressão. Ela deixou de ser corpo. Os membros deixaram de cooperar. Nós entregamos o que se chama serviço sagrado como sendo especialidade de alguns. E nós achamos que para fazer esse serviço, eles precisam ir lá se preparar, fazer algum tipo de escola, de preparação, para depois eles virem executar um certo tipo de serviço no corpo de Cristo. Irmãos, é isso que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos? Isso é a igreja? Foi assim que a igreja começou? De onde veio isso tudo? A igreja é corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo. Tem nela mesma tudo o que ela precisa para crescer. De onde vem esse modelo, irmãos? Essa história toda, que tem provocado tanto dano no corpo de Cristo, não é? Nós vivemos imersos dentro desse contexto. Todos nós, mesmo aqueles que alegam estarem deslocados das instituições, talvez esses corram um risco ainda maior de criar a sua própria instituição, sem ver a realidade do corpo de Cristo. Então que o Senhor nos ajude a ver o corpo de Cristo, como ele é, funcionar como membros desse corpo. Versículo 24 diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Olha essa frase. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha essa palavra, coordenou. Irmão, ela é muito preciosa no sentido espiritual do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, funcionando em realidade espiritual, não há nem nominação, nem descoordenação. Você não tem necessidade no corpo de usar a tua boca para falar para o seu ouvido assim, escuta ouvido. E nem falar para o olho dizer, vê olho. Porque Deus coordenou no corpo cada membro para a sua função. Não é? Então cada membro foi equipado pelo Espírito Santo para exercer a sua função. Mas sabe o que acontece conosco? Assim como no corpo natural. Nós temos pelo menos 2 médicos aqui. E eles podem nos ajudar. A fisiologia vai nos dizer que, por exemplo, o sistema respiratório, ele leva vários anos depois da criança nascer para ser amadurecido. Não é verdade, irmãos? 8 anos para ser amadurecido. Até 8 anos a criança não tem um sistema respiratório amadurecido. Você vê? Você percebe o que eu quero dizer? Que esse sistema só vai funcionar adequadamente depois de 8 anos. Assim é no corpo de Cristo. No momento em que nós nascemos de novo, nós não estamos automaticamente preparados para o serviço. Nós precisamos ser amadurecidos. E como que nós amadurecemos? Coordenados. Você vê a importância disso, irmãos? Sabe o que nós tentamos às vezes fazer? Nós queremos ir para algum lugar onde nós possamos alcançar a maturidade para depois servir no corpo de Cristo. Sabe onde nós amadurecemos no corpo de Cristo? No corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que nós amadurecemos. Sabe como que Deus prepara obreiros para edificar a igreja? Não é em seminários, é no corpo de Cristo. A escola da obra é a igreja que prepara obreiros. E sabe o que os obreiros fazem? Contribuem para edificar a igreja. Então o processo é assim e assim. A igreja forma os obreiros, e os obreiros edificam a igreja, contribuem para a edificação da igreja. Essa é a intenção de Deus, não é? Então, coordenação. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem. No verso 24, coordenou. No verso 25, cooperem. Lindas palavras, né? Coordenado, cooperando. Sabe o que nós precisamos, irmãos, para isso? Trabalho da cruz nas nossas vidas. Espiritualmente, 2 coisas andam juntas. Por favor, guarde isso e pense nisso. 2 coisas sempre andarão juntas até a nossa morte ou até a vinda do Senhor. Sabe o que é? O dom espiritual e a carne. Par a par, passo a passo. O dom espiritual e a carne. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, ele disse assim, em tudo fostes enriquecidos nele. Toda palavra, todo conhecimento, não vos falta nenhum dom. Certo? 1 Coríntios capítulo 1, se você quiser conferir lá.
Mas basta um capítulo mais na frente, ele fala assim para os coríntios: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que eles eram carnais? Havendo entre vós contendas e ciúmes, não é certo que andais segundo os homens? Um diz: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, etc. De Paulo e etc. Não é? Carnais, contendas e ciúmes. Mas eles tinham toda a palavra, todo o conhecimento, e não lhes faltava nenhum dom. Onde está isso? 1 Coríntios 1, 7. 7, 8, 9. Só você ler lá. Ele elogia os irmãos no sentido dos dons, dos ministérios, conhecimento, palavra. Olha quanta coisa importante. Mas imediatamente depois ele diz: são crianças, carnais, cheios de contendas, de ciúmes e andam com preferências, segundo os homens. Porque o dom não afeta a carne. O dom não afeta a carne. Se o trabalho da cruz não divide em nós o que é da carne e o que é do espírito, nós não podemos servir adequadamente. O nosso serviço vai ser misturado com motivações impuras, intenções erradas, desejos egoístas. Não é? E são muitos possíveis nesse serviço no corpo de Cristo. Nós servimos de forma embaçada, mais ou menos como aquela água passa pelo cano enferrujado. Quando ela passa pelo cano de PVC limpinho, você só toma água. Mas quando passa pelo cano enferrujado, ela carrega a ferrugem. E quando você vai tomar, é água ferruginosa. Não é? Muitas vezes, muito do nosso serviço na casa de Deus é água ferruginosa. Não é água cristalina. Por quê? Porque a carne, o que é da carne, não tem sido separado do que é do espírito. Qual é o único instrumento capaz de separar a carne do espírito, irmão? A cruz. A cruz. A palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetra, dividindo alma, espírito, juntos e medusa. Esse é um braço do trabalho da cruz. Segundo braço, o trabalho da providência de Deus, usando o povo de Deus, os que não são povo de Deus, inclusive, as circunstâncias do nosso dia a dia, todas elas, Deus nos matriculou na sua escola celestial. Ele está nos ensinando o tempo todo. Isso se chama providência. Então ele usa a providência, as pessoas, as circunstâncias, tudo. Para quê? Para separar em nós o que é carne do que é espírito. Mas o que nós normalmente fazemos? Saímos dando coice em tudo. Rejeitamos a providência de Deus, rejeitamos a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós podemos endurecer, nós podemos rejeitar. Não é? Quem tem ouvidos, ouça, porque nós podemos não ouvir. Então a palavra de Deus, viva e eficaz, é um braço do trabalho da cruz. Se nós não acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada, nossa alma não pode ser salva. Não é o que o Tiago diz? Acolhei com mansidão a palavra, ela é poderosa para salvar nossas almas. Mas acolher depende de mim, depende de você. Se nós pedimos ao Senhor um solo arado para acolher sua palavra, ou se nós somos reticentes com relação à sua palavra, reservados com relação à sua palavra. Isso que vai determinar a nossa maturidade, o nosso avanço, o nosso progresso e o nosso serviço na casa de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Conhecimento não vai fazer separação entre carne e espírito. Só a cruz pode fazer separação entre carne e espírito. Só o trabalho da cruz. Você se lembra que o Watchman Nee, uma vez, aprendendo dos escritos de Madame Guyon, aquela irmã que viveu mesmo antes da reforma, amava o Senhor, e ela escreveu muito sobre essa questão do trabalho da cruz, conforme a sua compreensão. E uma vez o irmão Nee, falando do seu testemunho, lendo seus escritos, e compartilhando com alguns irmãos, ele disse assim: nós precisamos muito, como igreja, aprender a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, assim como fazia Madame Guyon. Por isso aquela irmã pôde escrever aquele livreto de tanta ajuda no meio do povo de Deus, experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Você acha que isso é barato, irmão? Experimentar as profundezas de Jesus Cristo? Você acha que é? O Senhor escreveu assim para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres, preço, compres, vestes para te vestires, colírio para que vejas, e ouro para te enriqueceres. Não é? Eles não estavam vendo nem a nudez deles. Eram tão cegos que não conseguiam ver que eram miseráveis. Pobres, cegos e nus. Não é? Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza, para que possamos avançar na maturidade do corpo de Cristo. Sabe como ele termina? Esse capítulo 12, então, de Coríntios. Vamos fazer isso para encerrar.
até o verso 27. Verso 25 ele diz: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Ah, irmão, aos Filipenses, quando ele escreveu aquela epístola, como citei ontem já, havia lá aquelas duas irmãs que de alguma maneira estavam em contenda lá na igreja de Filipos, e Paulo amava aquelas irmãs. Ele disse que elas foram cooperadoras dele no evangelho, serviram a ele. Então ele exorta Epafrodito que cuidasse delas. Ele estava preso. Então ele pede para Epafrodito cuidar dessas duas irmãs, Evódia e Síntique, com uma preocupação central. Ele diz assim: eu rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Aí ele fala assim: e a ti, meu fiel companheiro de julgo, se referindo a Epafrodito, eu te peço que auxilie a elas nesse caminho, porque elas muito me ajudaram no Evangelho. Você vê, duas servas do Senhor, amavam o Senhor, estavam envolvidos no serviço do Senhor, cooperaram até mesmo com Paulo, um obreiro do Senhor, mas estavam em desavença. Qual a necessidade? Trabalho da cruz, para que elas pudessem retornar a essa posição de serviço, não é? Aonde que Paulo falou isso em Filipenses? Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. É isso que aquelas duas irmãs precisavam, que a igreja de Filipos precisava, que a igreja de Corinto precisava, que nós precisamos. Aquele que, sendo Deus, não julgou que essa posição de glória era algo que ele deveria se agarrar e não ia abrir mão. Mas ele esvaziou-se da sua glória e se fez homem. E sendo homem, esvaziou-se uma segunda vez, porque sendo homem, ele se fez servo. E como servo, ele foi aquele do lava-pés. Que coisa maravilhosa, irmão. Quem que se ajoelha para lavar os pés daqueles 12 discípulos? Aquele por meio de quem tudo que existe foi feito. Ele mesmo. Aquele no qual a vida estava. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste. Lembra Colossenses? Nele tudo subsiste. É esse que põe a sua toalhinha na cintura. Ajoelha, pega a bacia e lava os pés dos discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a sua glória. Essa é a sua glória. Foi por isso que ele disse: eu sou o mestre e o Senhor, e eu vos lavei os pés. A glória dele era lavar os pés imundos dos seus discípulos. O Senhor nos ajude a ver isso com clareza, para que possamos realmente servir no corpo de Cristo, cooperando com igual cuidado em favor uns dos outros. Do contrário, irmãos, nós não teremos casa para Deus. Nós teremos um monte de pedras vivas, mas não uma casa para Deus. Você compra um terreno, um lote, limpa, passa o trator, faz o buraco, abre as valas, compra 15 mil tijolos, que foi o que o engenheiro falou que você vai gastar para construir sua casa. Aí o caminhão chega, coloca os 15 mil tijolos no terreno que você comprou. Você tem uma casa? Hein? Você chamaria os seus vizinhos, os seus colegas, e falaria: vamos lá no meu terreno, para vocês verem a minha casa. Né? Você teria 15 mil tijolos, mas nenhuma casa, nenhuma beleza. Nada para ser visto, ser apreciado. Não é? O Senhor tem suas pedras vivas. Nós já nascemos de novo, pela ação do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Mas Ele tem uma casa, onde Ele tem se expressado. Ele tem seu lugar de repouso. Ele tem sua glória, sua satisfação. Esse é o desejo de Deus. Nos edificar juntos como pedras vivas, para que Ele tenha seu lugar de repouso, de glória, de satisfação. Amém.